Halloween. Para além de ser a melhor época do ano, é também o nome do clássico filme de John Carpenter de 1978, que originou toda uma série e influenciou para sempre o cinema terror, principalmente o género slasher. Tendo em conta que acabou de sair aquele que em princípio será o final definitivo da saga, não há melhor altura para revisitar todos os filmes e tentar desvendar o que está por trás da máscara de Michael Myers. O que dizer sobre este filme que ainda não foi dito? Um clássico absoluto do cinema. Poucos filmes têm este impacto em todo um género. Apesar de não ter sido o primeiro slasher, essa medalha vai para Black Christmas, foi aquele que impulsionou o género e deu origem a toda uma vaga de filmes baseados num dia festivo qualquer com um vilão icónico que mata toda a gente. Para além disso, Halloween é genuinamente bom. É um filme que leva o seu tempo a mostrar-nos o vilão, tornando sempre arrepiante cada momento em que temos um vislumbre da sua forma, dando a sensação que estamos constantemente a ser observados. A cena dos estendais é simplesmente icónica. A violência também não é o foco do filme, deixando muito à nossa imaginação. O filme conta-nos a história de Michael Myers, um rapaz de 6 anos, que na noite de Halloween assassina brutalmente a sua irmã sem motivo aparente, e passa 15 anos num hospício até que consegue fugir em 1978 e voltar à sua cidade natal de Haddonfield, Illinois. Dr. Loomis, o psicólogo responsável por Michael, estava a transportá-lo para um hospital diferente, quando Michael consegue escapar, e passa o filme a tentar descobrir para onde ele foi, sem saber que Michael estaria sempre um passo à sua frente. Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, é a nossa protagonista, uma estudante que durante a noite de Halloween está a trabalhar como babysitter, a cuidar de um rapaz chamado Tommy Doyle. É curioso que estejam a ver o The Thing from Another World, de 1951, pois John Carpenter iria realizar o seu remake, The Thing, em 1982. Ainda assim, não é a melhor escolha para ver com um garoto daquela idade. É por esta altura que Michael chega a esta rua, onde se encontra a sua casa de infância, e começa a matar toda a gente com quem se cruza. Se estão à espera de grandes jumpscares com sons estridentes e coisas a saltar contra o ecrã, ou mortes extremamente gráficas e sangrentas, então este filme não é para vocês. Percebo que grande parte do público atual esteja desensibilizado e não consiga apreciar este filme pelo que ele é, e isso é totalmente válido. Mas imaginem só o impacto que isto teve em quem o viu em 1978. Como seria de esperar, não fosse este filme uma das fundações do género slasher, quem faz sexo morre pouco tempo depois. O Michael, disfarçado de fantasma, é capaz de ser a cena mais tola do filme, mas perde rapidamente a piada depois de ele estrangular esta rapariga com o fio do telefone. É incrível como só depois de mais de 1 hora de filme é que temos um plano aproximado da cara de Michael, neste caso a máscara. Máscara essa que na verdade é uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek, que a produção do filme comprou e pintou com tinta branca. Quem diria que algo tão improvisado acabaria por se tornar um ícone do cinema terror? Obviamente que também temos uma cena em que a protagonista começa a encontrar todos os corpos dos personagens mortos por Michael, incluindo um onde ele colocou a lápide da sua irmã, que teria roubado do cemitério naquele dia. Michael persegue Laurie, ela foge, consegue espetar-lhe uma agulha e também temos aqui o clichê da personagem a largar a arma quando pensa que já não corre perigo. Claro que Michael não morreu e continua atrás de Laurie. Esta cena do armário é brilhante, dá para sentir a tensão no ar. Parece que foi desta, mas Michael rapidamente levanta-se como o Undertaker e volta a atacar Laurie, até que Loomis aparece. Um pouco tarde demais, mas é ele que dispara sobre Michael enquanto Laurie o distraiu tirando a sua máscara. Na minha opinião teria sido mais misterioso se não tivessem mostrado a cara dele, sendo que é o único problema que eu tenho com o filme. Michael cai da janela, mas quando Loomis se aproxima, não há sinais do seu corpo. Não consigo recomendar este filme o suficiente, se são fãs de terror têm de o ver. Todos os aspectos da fotografia e montagem estão meticulosamente elaborados para vos deixarem inquietos. E nem sequer falei da música! Oh, a música! A banda sonora composta pelo próprio John Carpenter é essencial para o clima do filme. E assim que ouvem as primeiras notas do tema principal durante os créditos de abertura, não conseguem ficar indiferentes. É um daqueles temas que assim que começa, diz-nos que estamos prestes a experienciar algo, quer estejamos prontos ou não. Claro que um filme com tão baixo orçamento e uma receita de bilheteira 145 vezes superior seria perfeito para receber sequelas, e obviamente 3 anos depois tivemos Halloween 2. Mr. Sandman, bring me a dream.
filme começa no exato momento em que o primeiro acaba. Por acaso aqui fizeram bem em editar a revelação do rosto de Michael, mostrando um pouco menos. Mas logo a seguir estragam tudo com esta marca do corpo dele na relva a desenho animado. Os créditos iniciais do filme são icónicos, com uma abóbora a abrir-se lentamente, revelando uma caveira. Aparece outro filme clássico, neste caso Night of the Living Dead, mas desta vez não tem nenhuma ligação para fazer com o John Carpenter. Aliás, ele só realizou o primeiro filme da saga, tendo sido apenas argumentista neste. E nota-se logo a mudança de tom para este filme, a começar com este saltinho que Michael dá antes de fazer mais uma vítima. Laurie está a ser assistida no hospital enquanto Loomis e a polícia procuram por Michael. Esquecem-se que estamos na noite de Halloween e atropelam a primeira pessoa que vê vestida igual ao Michael, provocando uma enorme explosão que arde com o corpo do rapaz, sendo impossível reconhecer se era o Michael ou não. E o pior é que abandonou o local como se nada fosse. O Michael verdadeiro anda à solta, atrás de Laurie, mas antes decide meter-se com estes dois enfermeiros que estão a aproveitar bem a pausa no serviço. Durante a sua investigação, Loomis percebe que Michael esteve numa escola, onde espetou uma faca num desenho de uma família, mesmo em cima da rapariga. O que é que isto significa? Também escreveu Sam Hain com sangue no quadro, que é o nome do festival pagão que deu origem ao Halloween. Sim, este filme é extremamente subtil no que toca a expor as motivações de Michael, não haja dúvida. Michael continua a aterrorizar o hospital, enquanto Laurie decide sair da cama e fugir dali para fora, antes que seja tarde demais. Entretanto, num diálogo entre Loomis e Marion, a enfermeira que trabalha com ele, é revelado que Laurie é irmã de Michael, tendo sido adotada pela família Strode 2 anos depois da tragédia de 1963, quando os seus pais morreram num acidente de carro. O mistério à volta da motivação de Michael para matar é o que o torna assustador. Não o vemos como um ser humano com quem podemos racionalizar, mas sim a encarnação pura do mal. Ao sabermos que apenas quer matar a sua outra irmã, perdemos um pouco dessa mística. E acreditem que quando explicam os motivos reais por trás disto tudo, as coisas só pioram, mas lá chegaremos. Loomis chega ao hospital para ajudar Laurie, e aqui dá-se a minha cena favorita do filme, pelo quão ridículo é. Michael entra pelo hospital adentro, atravessando uma porta de vidro que se estilhaça só de lhe tocar. Fantástico! Gosto também de quando Michael chora sangue depois de sobreviver a ser baleado por Laurie. Loomis e Laurie provocam um incêndio no hospital utilizando botijas de oxigênio, e Michael fica envolvido em chamas até que não aguenta mais e cai inconsciente, sendo o seu corpo consumido pelas chamas. Apesar de já não ter a sobriedade do original, e a tentativa de construir uma ligação maior entre Michael e Laurie contribuir para enfraquecer a misteriosidade do vilão, não deixa de ser um filme divertido, que entra na mesma linha de outros slashers populares da altura que foram influenciados pelo primeiro filme. Michael, foi bom conhecer-te. Afinal há mais um? Porquê é que ainda estou admirado? Halloween 3 Season of the Witch leva-nos numa aventura juntamente com Tom Atkins, para desvendar o mistério por detrás de um homicídio que está de certa forma ligado a uma fábrica de máscaras e uma emissão televisiva no Dia das Bruxas. Agora também vou ficar com o jingle na cabeça. Um homem dá entrada no hospital e logo de seguida é morto por um misterioso homem de fato, que para não ser apanhado rega-se com gasolina e incendeia-se. Intenso. Mas esperem lá, onde é que anda o Michael Myers? O que tem isto tudo a ver com os outros dois filmes? Se a vossa resposta foi nada, então estão certíssimos! Inicialmente a série Halloween era para ser um conjunto de pequenas histórias relacionadas com essa época festiva. Mas depois deste filme ter sido tão mal recebido, porque não era sobre o Michael Myers, voltaram a continuar a história dele. Hey, Charlie, can we have another station? You got it. Adoro que o primeiro filme apareça neste, para nos relembrar que poderíamos estar a ver alguma coisa melhor. A investigação do Dr. Daniel e da Ellie, a filha do homem que foi assassinado, leva-nos à vila de Santa Mira, onde se encontra a fábrica da Silver Shamrock, que mantém a vila sob constante vigilância e impõe um recolher obrigatório. Há um constante clima de que se passa algo mais do que a produção de máscaras para crianças, e é isso que acabamos por descobrir. A fábrica é na verdade uma fachada para um culto pagão que pretende sacrificar milhares de crianças na noite de Halloween, colocando chips nas máscaras que fabrica que irão explodir na cara das crianças quando elas virem um programa no Halloween e são ativados remotamente por uma pedra roubada do monumento de Stonehenge. Sim, eu não estou a brincar. E os homens de fato que vemos ao longo do filme são na verdade robôs. Claro. Daniel derrota-os usando a sua própria tecnologia contra eles. O dono da fábrica evapora-se e a pedra gigante explode. Ao regressar ainda luta com Ellie, que foi substituída por um robô, e depois telefona para todas as emissoras pararem com a transmissão do programa de Halloween. Mas é tarde demais. Apesar de gostar do final trágico, não sou grande fã deste filme. É demasiado lento e o mistério não nos agarra assim tanto, de modo a compensar a espera pela última meia hora do filme, que é quando os elementos de terror e ficção científica ganham maior destaque. O filme até tem umas cenas de gore fixe e o conceito em teoria é interessante, mas acho que não teve a melhor execução. Nos últimos anos tem-se ouvido muito dizer que este filme é uma pérola escondida, e muita gente até diz que é o melhor filme da série, e que foi injustiçado na altura porque não tinha o icónico vilão.
Eu até acredito que há quem possa gostar do filme, mas vá lá pessoal, a maior parte de vocês quer apenas ter uma opinião contrária à maioria. Eu estava à espera de ter uma nova apreciação sobre este filme, agora que o revi passados muitos anos, mas continuo a achar que é a ovelha negra da série. Portanto, tragam lá o Michael de volta. Jamie Lee Curtis não quis regressar como Laurie Strode para o quarto filme da saga, portanto a sua personagem foi morta 11 meses antes dos acontecimentos do filme, deixando para trás uma filha, Jamie Lloyd, que vive em Haddonfield com a sua família adotiva, e tem pesadelos recorrentes com Michael, e até sofre bullying na escola por ser sobrinha de quem é. As crianças conseguem mesmo ser cruéis. Por falar no Michael, ele sobreviveu à explosão e incêndio do segundo filme, não se sabe bem como, tendo estado em coma durante os últimos 10 anos. Mas desperta quando descobre a existência da sua sobrinha e mais uma vez escapa quando está a ser transportado para um novo hospital e para numa estação de serviço para uma mudança de roupa. Obviamente que Loomis fica a saber disto e regressa a Haddonfield para evitar um novo massacre, acabando por se cruzar com Michael, mas este consegue fugir. É dia das bruxas e apesar de tudo Jamie sai para celebrar com um fato muito parecido ao que Michael usava na noite em que matou a irmã. Simbolismo! Michael consegue mandar a luz da cidade abaixo e matar uma série de polícias. Há um grupo de locais que juntam-se para caçar Michael depois de saberem que este voltou à cidade. Jamie, a sua irmã Rachel, Loomis e o resto do grupo acabam por se barricar na casa do xerife, de modo a proteger a pequena. Obviamente que isto não é suficiente para parar Michael, que apesar de ser uma máquina assassina, não sabe a maneira correta de usar uma shotgun. Há uma perseguição que os leva até ao telhado da casa, Rachel cai, mas sobrevive, e o grupo consegue escapar em 2 carrinhas. Só que Michael arranja forma de ir com eles e salta para a carrinha onde vão as 2 irmãs. Rachel trava a carrinha a fundo e atropela-o. Só que isto não chega, então tratam de o fuzilar a seguir. Mas antes, Jamie partilha um momento ternurento com o seu tio. Eu ainda não falei disto, mas que raiva aconteceu com a máscara do Michael neste filme? A sério, como é que é possível que tenha este aspecto? Não podiam usar só a mesma máscara que usaram nos outros filmes? O filme acaba com Jamie ir ao quarto da sua mãe e assassina-a brutalmente com uma tesoura. Esta é a cena mais poderosa de todo o filme, muito devido à excelente prestação de Donald Pleasence, cujos gritos de agonia transmitem aquilo que o Dr. Loomis mais temia, que o mal residente em Michael Myers fosse algo hereditário. E agora é Jamie Lloyd quem devemos temer. Vocês devem ser uns idiotas se achavam que eles iam pegar nesta história da Jamie ser a vilã. Não, o Michael regressa para mais um filme. Ela também está de volta, mas encontra-se internada num hospital psiquiátrico sem dizer uma única palavra desde o acidente. Curiosamente, tanto o Halloween como o Friday the 13th têm o 4º, 5º e 6º filme da saga a formar uma trilogia centrada à volta de um personagem criança. E no final do 4º filme querem implicar que este será o novo vilão da série. E em ambos os casos acaba por não se concretizar. O 6º Friday já tinha saído antes do 4º Halloween, portanto será que houve aqui alguma inspiração ou é só uma feliz coincidência? Adiante. Mesmo depois de ser baleado e de lhe terem atirado dinamite, eu acho que isto não aparecia no outro filme, Michael consegue arrastar-se para um rio e deixa-se levar pela corrente. Lá vai ele. Um velhote simpático deixa-o ficar na sua casa a dormir uma cesta durante um ano, e no Halloween seguinte, quando acorda, mata o pobre coitado. Que bela forma de agradecer. Jamie sente que Michael voltou e tem um ataque. Durante o filme todo, Loomis tem uma atitude obsessiva com Jamie, ao ponto de se tornar abusivo, porque sabe que Michael ainda está vivo e ela é a única forma de chegar até ele. No início vemos este símbolo tatuado no pulso de Michael, e há um misterioso homem de preto com a mesma tatuagem. Só iríamos ter respostas quanto a estes elementos do filme 6 anos depois, na sequela. O filme tenta ir um pouco pelo caminho dos slashers com um toque de comédia, através de personagens como os 2 polícias ou Spit. Claro que também tem a tradicional morte depois de alguém fazer sexo, que são as melhores do filme, sem dúvida. Epá, mas a máscara dele continua uma porcaria. Também há esta fantástica cena em que Michael está num carro e não consegue atropelar uma criança a correr à frente dele. Não deve saber conduzir com mudanças, de certeza. Depois dele espetar o carro, chega a polícia e toda a gente fica a salvo. Até que Loomis começa a gritar para Michael ir ter à sua casa de infância. O plano deste velho louco é usar Jamie como isco, recriando o fatídico dia em que Michael matou a sua irmã.
O plano começa a ir por água abaixo e Loomis continua a usar Jamie contra a sua vontade, até conseguir com que Michael fique preso numa rede e depois atinge-o com uma arma tranquilizadora e uma série de pauladas na cabeça. Não costumavas andar com um revólver, ó velhote? Por algum motivo querem Michael vivo e assim que este é preso, o homem misterioso entra a esquadra adentro e consegue libertá-lo. Jamie vai ter que aturar o seu maldito tio durante mais um filme, mas hey, pelo menos vamos saber o que significam aquelas tatuagens, não é? O filme abre com uma mulher a dar à luz numa espécie de ritual onde o bebê é marcado com o símbolo que vimos anteriormente. Descobrimos que é a Jamie, raptada pelo culto no final do filme anterior, que consegue fugir dali com o bebê, evitando ser apanhada por Michael. Somos introduzidos a Kara Strode e à sua família, os tios adotivos de Laurie Strode, que se mudam para a antiga casa dos Myers. Achava que teriam motivos suficientes para se manterem longe daquele lugar, mas parece que não aprende. Loomis também está de volta, mas parece ter-se reformado de andar atrás da sua baleia branca. Também temos Tommy Doyle, interpretado por Paul Rudd, o rapaz a quem Laurie Strode estava a servir de babysitter no primeiro filme, sendo que cresceu obcecado com descobrir as motivações de Michael Myers. Jamie é gravemente ferida por Myers, mas antes consegue deixar o bebê numa paragem de autocarro, onde é recuperado por Tommy. Loomis também volta à ação depois de ouvir um pedido de ajuda de Jamie na rádio. Kara repara nos comportamentos estranhos do seu filho que tem pesadelos e desenha a família toda morta com aquele símbolo bem presente. Previsivelmente, Michael faz da sua missão assassinar todos os membros da família Strode. Gosto desta morte no meio do estendal, é uma espécie de homenagem àquele plano do primeiro filme. A série Halloween faz pelos estendais o que Jaws fez pelas praias. Pelo menos Michael tem o cuidado de meter os lençóis na máquina. Apesar de Jamie ter sobrevivido a Michael, o Homem de Preto consegue ir lá ter e acabar o serviço, o que é um bocado desapontante, visto que uma personagem tão central desta trilogia não teve grande relevo neste filme. Através da sua pesquisa, Tommy aprende que o símbolo que vimos ao longo destes filmes é o Thorn, e faz parte de um ritual em que uma criança é escolhida para sacrificar toda a sua família aos deuses ou coisa do género. Depois disto, a missão passa para outra criança, neste caso, o pequeno Steven, filho de Jamie. Michael persegue os nossos protagonistas no final, como já é típico. Kara até se consegue aguentar bem contra ele e manda-os escadas abaixo. Descobrimos que o Homem de Chapéu é o Dr. Wynn que andava a ajudar o Loomis este tempo todo. E até a velhinha que vive com o Tommy está metida no culto. Adoro que Kara, para tentar fugir, manda-se de uma janela do primeiro andar, mas não funciona lá muito bem. E ela e o filho são raptados e Loomis e Tommy vão lá salvá-los. Tommy consegue tirá-los de lá e, tal como o verdadeiro druida, usa runas e o seu próprio sangue para enfraquecer Michael, que fica imóvel. Já tinham conseguido escapar quando Loomis tem de voltar atrás para garantir que Michael está morto. E numa reviravolta bizarra, acaba por encontrar Wynn com as roupas deste. Estão a dizer-me que Michael, em tão pouco tempo, conseguiu trocar de roupa e ainda vestir o corpo imóvel do Dr. Wynn. Loomis, depois de tocar em Wynn, fica com a marca do Thorn no pulso e grita em agonia. Nunca iremos saber para onde esta história iria, pois Donald Pleasence faleceu antes do filme ter sequer saído, sendo que este é dedicado a ele. Tenho sentimentos conflituosos com este filme, aliás, com toda a trilogia em geral. Acho que não são tão maus filmes como os pintam, até se veem bem, e este em particular tem momentos onde quase que consegue capturar o clima sinistro do primeiro. O problema está em toda a necessidade de justificar os motivos de Michael. Passamos de um ser frio, sem sentimentos, a encarnação pura do mal, para um pau mandado de um culto qualquer que estava só a cumprir ordens. A série estava urgentemente a precisar de descomplicar, portanto, como saíram deste buraco? Oh yeah, está na hora de um belo reboot. É aqui que a linha cronológica da série começa a complicar. Temos o original de 1978 e o segundo filme que continua diretamente do primeiro. O terceiro é a sua própria cena à parte. E depois do segundo temos a trilogia de Jamie Lloyd. E eis que surge Halloween H2O 20 Years Later, com talvez um dos piores títulos de sempre, que traz de volta Jamie Lee Curtis como Laurie Strode. É isso mesmo, Laurie afinal não morreu, o que invalida todos os filmes depois do segundo. E este passa-se 20 anos após os trágicos acontecimentos de 1978. Laurie mudou de estado e de nome para Carrie Tate, de modo a fugir do seu passado, porque algo lhe diz que Michael ainda está por aí. Depois de assaltar a antiga casa de Loomis, Michael encontra uns documentos que lhe dizem exatamente onde a pode encontrar. Temos aqui um jovem Joseph Gordon-Levitt com uma máscara de hóquei que quero acreditar que é uma referência aos filmes Sexta-feira 13, visto que este filme é realizado por Steve Miner, que realizou as partes 2 e 3. Mas pronto, ele morre com um patinho na cara. Laurie, agora diretora de um colégio privado, ainda vive assombrada pelos acontecimentos daquela noite, o que causa imensos atritos com o seu filho John, interpretado por Josh Hartnett, que acha que já passou tempo suficiente e ela devia seguir em frente. Adoro o pormenor deste casal no reflexo que observa a discussão e afasta-se. Laurie acaba por ceder e deixa o filho ir a uma visita de estudo, só que ele tem outros planos e é tudo uma desculpa para fazer uma festa com os amigos no colégio. Michael engana o porteiro, interpretado por LL Cool J, e consegue entrar no colégio.
Este personagem é engraçado porque está a escrever um romance nos tempos livres e telefona à namorada para pedir conselhos sobre a história. E no final, depois de sobreviver a Michael, decide que o seu livro devia ser um thriller. Acho curioso que esteja a passar o Scream 2 na TV, porque se Halloween popularizou o slasher, Scream desafiou. E este filme foi uma espécie de lufada de ar fresco para a série. Uma tentativa, na minha opinião bem sucedida, de a modernizar. Ou então é só porque um dos guionistas do filme é Kevin Williamson, que trabalhou nos Screams 1 e 2. Michael, depois de entrar no colégio, desata a matar todos os jovens, até que confronta John, que anda ao soco com ele. É preciso coragem. Laurie e o namorado Will disparam acidentalmente sobre o porteiro, e Will acaba por ser morto por Michael de uma forma horrível. Laurie confronta Michael com um machado, andam à luta, e ele acaba por ser atirado do primeiro andar, numa homenagem à cena final do original. Laurie vai dar o golpe final, mas o porteiro, que ainda está vivo, impede-a. Vá lá, meu, temos sempre de garantir que o mal morreu mesmo. E é isso que Laurie pensa quando rouba a carrinha onde se encontra o corpo de Michael num saco, que acaba por voltar à vida. Ela está tão decidida a matá-lo que conduz a carrinha por uma ravina abaixo só para o atropelar. Depois, quando Michael está preso entre a carrinha e um tronco, os dois irmãos trocam um último momento ternurento, antes de Laurie o decapitar com o machado. O tema principal entra e o filme corta para créditos. Uau, que final! Este é para mim o melhor até agora, depois do original, claro. Apesar da máscara de Michael continuar ridícula, neste aqui então até o cabelo está estranho, é um filme bastante sólido. A história vai direito ao assunto, sem grandes invenções, Jamie Lee Curtis de volta é sempre um ponto a favor, e uma cereja no topo do bolo é a banda sonora de John Ottman e Marco Beltrami, que inclui uma versão orquestral do tema original. Vocês sabem que este vídeo não acabou, o que significa que existem mais filmes, portanto, a questão que surge é: como raio voltaram a meter a cabeça do Michael no sítio? Esta explicação é completamente absurda e eu nem sei se planearam isto desde o início, mas cá vai. Quando os paramédicos chegaram no filme anterior, Michael estrangulou um deles e deixou-o inconsciente, trocando de roupa com ele. O que quer dizer que o corpo que foi levado naquela carrinha por Laurie era um paramédico qualquer, que não conseguia falar devido à lesão na garganta. O que também quer dizer que Laurie decapitou sem dó nem piedade um homem inocente. Daí ela começar este filme internada numa instituição psiquiátrica. Yup, faz todo o sentido. Laurie não toma a sua medicação para estar alerta para quando Michael regressar, o que não demora muito para acontecer. Uau! Começa logo o filme com um confronto entre Laurie e Michael? Para onde é que isto irá a seguir? Pois. Laurie Strode, a personagem que deu nova vida a esta série, é despachada logo nos primeiros minutos do filme. Espero bem que eles tenham uma boa história para contar que justifique isto. O quê? O filme é sobre um reality show passado na antiga casa de Michael Myers? Está bem. Ok. Para ser justo, o filme tenta fazer comentário social sobre a nossa obsessão com tragédias e como podem ser usadas para o nosso entretenimento. Michael Myers is not a soundbite, a spin-off, tie-in, some kind of celebrity scandal. Michael Myers is a killer shark. No início do filme temos este personagem fanático por serial killers vestido de palhaço, que eu quero acreditar que é uma crítica pouco subtil a este tipo de pessoa. O programa consiste num grupo de jovens que tem de passar a noite na casa dos Myers, com câmaras por todo o lado a transmitir em direto. Eles descobrem uma série de coisas perturbadoras pela casa, muitas delas colocadas lá pela produção. Uma crítica a este tipo de programa que manipula a realidade em favor do entretenimento. Obviamente que Michael não acha grande piada a utilizarem a sua casa para isto e começa a matar todos os jovens. Há uma cena engraçada em que Busta Rhymes, um dos apresentadores do programa, está vestido de Michael e discute com o verdadeiro a pensar que é mais um ator do programa e deixa-o completamente sem reação. O mesmo Busta Rhymes, mais tarde, até luta Kung Fu contra Michael e dá-lhe uma valente tareia. Coitado do homem, já está velho para isto. No confronto final, até há uma motosserra e Michael é eletrocutado e queimado vivo. Este é aquele que é considerado por muitos o pior filme da saga. E eu até concordo que não seja assim muito bom, mas ao mesmo tempo não consigo odiar o filme. Porque na verdade, este foi o primeiro filme de terror que eu vi na íntegra. Numa tarde, alguns em 2003, com um grupo de amigos, em que dois deles ficaram responsáveis por ir buscar um filme de terror ao videoclube e foi este que escolheram. E sim, eu estava borradíssimo de medo enquanto o via, o que agora parece ridículo ao rever o filme. Para além desta memória, o filme é toda uma bolha de nostalgia dos anos 2000. Temos um reality show escandaloso, estilo MTV, música R&B, os primórdios da internet, vocês percebem. Claro que o filme acaba com o típico jumpscare numa morgue em que o assassino miraculosamente sobreviveu. Eu gostava de saber quantos filmes têm cenas iguaizinhas a esta. No entanto, não sabemos o que acontece a seguir, porque a saga foi por outro caminho.
Depois do reboot vem o remake. Rob Zombie, a famosa estrela de rock que recentemente tinha iniciado uma carreira como realizador de terror com os filmes The House of 1000 Corpses e The Devil's Rejects, foi quem teve a árdua tarefa de reinventar o clássico de 1978. O filme tem uma abordagem mais realista às motivações de Michael Myers, aproximando-o das histórias reais de serial killers. É uma criança perturbada que tortura animais, é maltratado pelo padrasto, é gozado na escola porque a mãe dele é stripper e no geral vive em más condições. Não é um grande choque quando um dia passa-se e mata o padrasto, a irmã e o seu namorado. Os fãs não ficaram muito contentes com isto e eu entendo porquê. Também concordo que é muito mais sinistro termos uma criança aparentemente normal que um dia do nada mata a irmã. Mas por outro lado, eu sou da opinião que se é para fazer um remake não se deve fazer o mesmo filme duas vezes. O original já existe e é intocável. Este filme usa a mitologia de Halloween como base para Rob Zombie projetar o seu estilo próprio. E se o virmos por esse prisma, então funciona na perfeição. Tal como os filmes anteriores dele, é extremamente violento, e todos os personagens são imperfeitos, de uma forma ou outra. Até o próprio Samuel Loomis, interpretado por Malcolm McDowell, é um homem frustrado, porque depois de sacrificar a sua vida pessoal em prol de reabilitar Michael, não o consegue fazer e acaba por desistir. A mãe de Michael tira a própria vida quando vê que o filho nunca mais irá ser a pessoa que era, deixando para trás uma filha bebê. 15 anos passam e Michael consegue escapar. Coitado do Danny Trejo, que sempre tratou bem o Michael, mas isso para ele não interessa. Ao longo do tempo desenvolveu esta obsessão com máscaras e volta a casa para buscar aquela que usou na noite da tragédia. Laurie Strode aparece neste remake e também ela já não é a jovem reservada do primeiro, tornando-se irritante e desagradável por vezes. Outro regresso é de Danielle Harris, a atriz que fazia o papel da pequena Jamie Lloyd, agora faz de Annie Brackett, uma das amigas de Laurie. Danielle conseguiu ter uma carreira bem sucedida dentro do género terror, tendo ganhado maior notoriedade com os filmes Hatchet. A noite corre de maneira semelhante à do original. Até temos uma homenagem à cena do fantasma, com diálogo igual e tudo. Michael volta a matar todos com quem se cruza, e enquanto Loomis e o Sheriff Brackett, interpretado por Brad Dourif, a voz de Chucky, andam à sua procura, este confessa que na noite em que a mãe de Michael se suicidou, ele resgatou a filha bebê e deu-a para a adoção à família Strode, o que significa que nesta versão Laurie continua a ser a irmã de Michael. Finalmente os dois confrontam-se. Michael rapta-a para a sua antiga casa, mas não parece querer fazer-lhe mal. Entretanto, Loomis encontra-os, baleia Michael, mas este obviamente sobrevive. Depois de uma perseguição por dentro da casa, Michael corre contra Laurie e os dois caem pela janela. Laurie reúne as forças que lhe restam e dispara um revólver na cara de Michael. Um final bastante poderoso e que encerra bem um filme que, na minha opinião, é um bocado injustiçado pelos fãs e não precisava de uma sequela. Mas claro que Rob Zombie não conseguiu ficar apenas por aqui. Halloween 2 é a sequela de Halloween, não confundir com outro filme chamado Halloween 2, que também é a sequela de outro filme chamado Halloween. Este filme é uma continuação do remake de 2007 e não um remake do filme com o mesmo nome de 1981. Perceberam? Ótimo. Michael, miraculosamente ou não, porque isto já vem a ser recorrente, não morreu no final do filme anterior e foge da carrinha que o transportava. Ao longo do filme, Michael tem visões da sua mãe com um cavalo branco. Por muito que o Rob Zombie tente justificar, isto foi só uma desculpa para ele trazer a sua esposa Sherry Moon Zombie de volta, que é uma presença habitual em todos os filmes do realizador. A mãe quer que ele reúna Laurie com o resto da família. Onde é que eu já vi um filme slasher em que o assassino ouve a voz da falecida mãe a mandá-lo matar? Laurie está num hospital e Michael entra por ali adentro a matar toda a gente e nem ela consegue escapar no fim. Só que afinal era tudo um sonho e já passaram 2 anos desde os acontecimentos do filme anterior. Laurie está bastante diferente e perturbada pelo que aconteceu, mas era preciso grafitar o quarto e a casa de cima a baixo. Eu sei que querem passar o estereótipo da típica jovem rebelde que ouve metal e trata mal toda a gente, mas isto já atinge um nível de caricatura. Também Loomis mudou imenso, sendo que agora é aquele personagem que atingiu a fama e ficou extremamente narcisista e arrogante. Tudo porque editou um livro sobre Michael Myers, onde conta toda a verdade. Isto torna-no um alvo para quem acha que ele foi o responsável por Michael se ter tornado um assassino. E por muito que ele se recusa a acreditar que o Michael ainda possa estar vivo, o seu livro é o que de certa forma o traz de volta. Laurie lê o livro e descobre que é a irmã de Michael, Angel Myers, e isto alerta o Sheriff Brackett para que ela possa estar em perigo. Caso não se lembrem, foi Brackett que contou a Loomis o segredo de Laurie, e este quebrou a sua confiança ao contar isso no livro. A certo ponto é Laurie que começa a ter visões da sua mãe, sem nunca a ter conhecido. Annie, que miraculosamente sobreviveu no filme anterior, não tem tanta sorte desta vez e acaba por sucumbir nos braços de Laurie. A reação de Brackett é sem dúvida a cena mais poderosa do filme, com uma grande atuação de Brad Dourif. Este filme consegue ter mortes bastante violentas, mas depois tem coisas estranhas, como esta morte em que o Michael parece que se está a teletransportar, ou esta parte em que ele vira um carro. Vá lá, eu sei que estes filmes têm o Michael Myers mais alto e mais forte da saga, mas isto é um exagero. Michael acaba por levar Laurie para junto da sua família e Loomis, numa tentativa de corrigir os seus erros, talvez tenha sido aquela entrevista com o general que foi o monstro que era, entra para tentar chamar Michael à razão e salvar Laurie. Michael tira a máscara e esfaqueia Loomis. Esperem lá, ele acabou de falar?
É imediatamente fuzilado pela polícia, que de seguida também dispara sobre Lori porque esta pegou numa faca e ia em direção ao Loomis. Depois ela tem uma visão com a mãe e o cavalo e sorri para eles. Eu percebo que querem implicar que Lori, por ser daquela família, tem no seu ser um instinto assassino. Mas é estranho que isso só se comece a manifestar depois de ela saber que é a irmã de Michael. Acho que o filme tenta demasiado com o seu simbolismo e quando vamos analisar de perto não há assim grande substância. Novamente a série colocou-se numa posição em que precisava de um valente abanão para poder continuar. Halloween comemora os 40 anos da série e é uma sequela direta do primeiro filme, ignorando todos os outros. Portanto, temos um filme chamado Halloween, que é a sequela de um filme chamado Halloween, mas não tem nada a ver com o outro filme chamado Halloween, que é um remake do primeiro Halloween. Dois jornalistas querem comunicar com Michael Myers, que está internado há 40 anos, provocando-o com a sua própria máscara. Não conseguem obter reação nenhuma dele, até porque ele nunca falou durante todos estes anos. Também tentam saber o lado da história de Laurie Strode, que desde os acontecimentos de 1978 tem-se preparado para um eventual regresso de Michael Myers. Aprendeu a usar armas de fogo e vive numa casa longe da sociedade, armadilhada e fortificada. Laurie teve uma filha e uma neta, com as quais não mantém grande contacto. Karen, filha de Laurie, viu a sua infância a ser roubada pela mãe, porque obrigou-a a preparar-se para um eventual regresso de Michael Myers. Allison, neta de Laurie, até tem uma boa relação com a avó, mas ainda assim confronta-a sobre ter perdido toda a sua vida obcecada com Michael, pois se este não regressar, foi tudo para nada. Laurie não se importa que a sua filha a odeie, desde que ela esteja preparada para enfrentar os males deste mundo. Aliás, Laurie até deseja verdadeiramente que Michael regresse, para poder garantir que ele morre de uma vez por todas. Mais uma vez tem de mudar Michael de hospital e, adivinhem, ele escapa da carrinha. Acho que por esta altura já deviam ter aprendido a deixar o homem no mesmo sítio. Mais uma vez ele para numa bomba de gasolina para roubar a roupa e mata os jornalistas que têm a sua máscara. Michael está de volta. Também temos uma espécie de Dr. Loomis que na verdade é um aluno dele, o Dr. Sartain. Laurie sabe que Michael escapou e alerta a sua família para o perigo, que não leva a situação tão a sério quanto ela. O que é certo é que Michael está em Haddonfield, na noite de Halloween, e ser uma pessoa mascarada faz com que passe completamente despercebido por entre a vizinhança. Acho que esta é a minha cena favorita do filme, um plano de sequência sem cortes em que vemos Michael a andar por uma rua, a entrar nas casas, matar e seguir para uma próxima, com descrição e brutalidade. Não seria um filme de Halloween sem uma babysitter. Então temos Vicky, que cuida do pequeno Julian, sem dúvida o personagem mais engraçado do filme. É pena que as coisas não acabem assim muito bem para ela, nem para o namorado, mas pelo menos o Julian safa-se. Há uma referência ao Halloween 3 porque, hey, apesar de tudo as máscaras são fixe. Laurie tenta reunir a sua família na sua casa para se protegerem de Michael. E enquanto isso, Allison ainda anda por aí, porque foi a uma festa de Halloween. Ela acaba por encontrar-se com Michael, que mata um dos seus amigos. A música desta cena é simplesmente brilhante. Aliás, toda a banda sonora destes novos filmes, composta por John Carpenter, o seu filho Cody Carpenter e o seu afilhado Daniel Davis, é excelente, tanto os temas novos como as versões dos temas clássicos. Frank Hawkins, um polícia que esteve envolvido no caso de Michael Myers, junta-se ao Dr. Sartain para tentarem encontrar Michael e acabam por encontrar Allison. Enquanto vão para a casa de Laurie, voltam a encontrar Michael e atropelam-no. Podia ser o fim, mas o doutor ataca Frank. Ele vive obcecado com Michael e quer saber o que ele sente quando mata alguém. Eu tive imenso medo que aqui o filme fosse para um caminho em que o médico seria o novo vilão, mas rapidamente percebemos que não vai ser assim. Michael está vivo e trata da saúde ao doutor. Quem é que não gosta de uma boa explosão de cabeça? Michael acaba por encontrar a casa e por muito que Laurie resista, ele consegue entrar. Segue-se uma cena bastante tensa do jogo do gato e do rato, até que os dois se confrontam e Michael atira Laurie pela janela numa cena muito semelhante à do filme original. Karen vê-se obrigada a voltar a usar uma arma e as três mulheres conseguem mandar Michael para dentro da cave, fechando-o lá dentro e enchendo-a com gás, à qual deitam fogo a seguir. Parece ser o fim de Michael Myers e as três vão para longe dali. Finalmente podem ser uma família normal. Acham mesmo? Depois daquele que é para mim o melhor filme a seguir ao original, temos Halloween Kills. Michael sobrevive porque escondeu-se no armário onde Laurie tinha as armas, evitando de ser devorado pelas chamas. Mas não nos adiantemos, porque este filme começa na noite de 78, onde vemos como é que Michael foi detido. Frank acidentalmente dispara sobre um colega seu, e depois é ele que impede que Loomis dispare sobre Michael. Ainda há um grande sentimento de culpa a pairar sobre ele, porque nada disto teria acontecido se Michael tivesse morrido naquela noite. Gosto muito da fotografia nestes flashbacks, e também de como trouxeram o Dr. Loomis de volta. Em vez de CGI, foram utilizadas próteses para a cara do ator ficar parecida com a de Donald Pleasence. Michael escapa da casa em chamas e mata de forma brutal e espetacular todos os bombeiros que lá estavam. É incrível como só no início deste filme Michael mata mais gente do que no original, e as coisas só vão escalar a partir daqui. Entretanto, num bar somos introduzidos a vários personagens familiares. Temos novamente Tommy Doyle, Lindsay Wallace, interpretada pela mesma atriz Kyle Richards, o Sheriff Brackett, também com o mesmo ator Charles Cypher,
e Marion Chambers, novamente interpretada por Nancy Stephens. Não que tenham grande relevância para a história, nota-se que a maior parte está aqui porque as pessoas gostam de apontar para o ecrã quando reconhecem uma cara familiar. Também temos Lonnie Elam, um personagem novo que em 1978 esteve cara a cara com Michael. Gosto da atenção ao detalhe com este casal, porque se repararem bem, eles aparecem numa cena do filme anterior a saírem de casa para ir para o bar. Há uma cameo inesperada neste filme quando mostram as vítimas de Michael em 78 na televisão. Aparentemente não conseguiram obter uma foto do ator que fazia de Bob Sims. Então o realizador pesquisou no Google Bob 1970 escola secundária e apareceu nada mais nada menos do que uma foto do grande Bob Odenkirk. Muito à semelhança do que acontece em Halloween 4, os habitantes de Haddonfield querem fazer justiça pelas próprias mãos e caçar Michael. No meio disto tudo, Laurie e Frank estão no hospital a recuperar os ferimentos, e Laurie até certo ponto achava que Michael tinha morrido. Quando descobre a verdade, quer ir atrás dele, até porque Allison juntou-se ao grupo que anda a caçar Michael, mas Karen está lá para lhe meter juízo na cabeça. Este filme é capaz de ter as mortes mais brutais e sádicas de toda a série, e ao mesmo tempo tem aquela que para mim é a morte mais engraçada de toda a saga. Desculpem, mas eu adoro isto. Um dos momentos mais marcantes é quando a população se junta para perseguir outro dos pacientes que escapou porque achavam que era Michael. Esta cena é bastante criticada porque seria claro que aquela pessoa com aquele físico não poderia ser Michael Myers. Mas no contexto em que aquela cidade vive a atravessar uma crise em que precisam de alguém para culpar pelos seus problemas, é isso que os leva a tentar encontrar a solução mais fácil. Ainda por cima quando são incentivados por um líder carismático que repete uma frase feita até a exaustão. Ok, acho que isto está a ficar demasiado político, portanto tomem lá o Michael a matar mais pessoal. No final conseguem rodear Michael e... matá-lo? Ao mesmo tempo, Laurie faz um monólogo sobre Michael ser mais do que um ser humano e não ser possível derrotá-lo apenas pela força. E como se nada tivesse acontecido, Michael levanta-se e sem misericórdia mata todos em seu redor. Olhem, eu sei que este não é o melhor filme da saga, longe disso. E sei que muita gente o odeia, mas eu não consigo deixar de o achar super divertido. Sim, não é a cena mais fiel ao original em termos de tom, mas porra, dá imenso gozo ver a maneira como Michael é retratado, como uma máquina de matar brutal e imparável, alimentada apenas pela força do medo que aquela cidade foi acumulando ao longo de 40 anos. O filme termina com Michael a regressar ao local onde matou a sua irmã, e desta vez, a vítima é Karen Strode. Depois da maneira como acaba o anterior, seria expectável que este fosse a história de como Laurie se vinga da morte da sua filha, mas está longe disso. Passaram 4 anos e Laurie está finalmente em paz com o seu passado e vive uma vida normal com a sua neta Allison. Ao início confesso que estranhei esta atitude, mas depois do discurso de Laurie no final do outro filme faz todo o sentido. Se Michael é alimentado pelo medo, então a maneira certa de combater isso é mostrar que conseguimos continuar a nossa vida sem que ele nos afete. Daí ele andar desaparecido durante estes 4 anos e quando aparece está bastante enfraquecido. A minha teoria é que ele ter voltado à sua casa e morto alguém no mesmo quarto foi como se tivesse cumprido o seu objetivo, e agora não vê grande sentido na sua vida. O filme não chega a desenvolver as suas motivações e deixa-nos especular sobre elas, e ainda bem, estava com medo que voltasse a aparecer outro culto qualquer. A primeira cena do filme passa-se um ano após o anterior, e temos Corey Cunningham a fazer de babysitter para Jeremy, que depois de estarem a ver The Thing de John Carpenter, decide pregar uma partida a Corey, aproveitando-se do medo que ainda paira no ar em relação a Michael Myers. Só que as coisas não correm bem, e Corey acidentalmente atira Jeremy da escadaria abaixo, sendo que o rapaz morre de imediato. Durante os 3 anos seguintes, nota-se que Haddonfield ainda não recuperou totalmente, e em cada tragédia que acontece há sempre uma suspeita que Michael possa estar envolvido. Mesmo tendo sido absolvido, Corey ainda é visto como o babysitter psicopata que matou um miúdo, e é visto de lado ou mesmo maltratado pelas pessoas da cidade, especialmente por este grupo de miúdos. Laurie também sofre com isso, pois ainda há quem precise de um alvo para culpar pelas suas tragédias, e ela é vista como uma pessoa que motivou Michael a regressar. Corey e Allison conhecem-se e rapidamente se apaixonam, talvez por ambos serem vistos de lado pelo resto da cidade. Corey é novamente confrontado pelos bullies, que o atacam e atiram de uma ponte, quando de seguida é puxado para dentro de uma conduta. É aqui que reside Michael Myers, e o contacto de Corey com ele desperta-lhe alguma coisa, tanto que de seguida Corey mata alguém intencionalmente pela primeira vez. É como se o mal dentro de Michael conseguisse passar para Corey, iniciando um ciclo vicioso, tal como é representado pela excelente animação das abóboras nos créditos de abertura do filme. Ele torna-se numa espécie de aprendiz ou protegido de Michael, continuando a matar ao lado dele. Primeiro este polícia ex-namorado de Allison. Adoro quando Michael contorce o corpo. Nota-se que ganha uma nova vida sempre que mata alguém. E depois também entram na casa deste médico e matam-no a ele e à enfermeira com quem está a ter um caso. Corey e Allison decidem que querem fugir juntos daquela cidade, mas Laurie não vê aquela relação com bons olhos. Desde que Corey conheceu Michael, ela vê o olhar assassino nele e sabe que se passa ali alguma coisa. Na noite de Halloween, Corey rouba a máscara de Michael e é a sua vez de espalhar o terror. Confronta os miúdos bullies e dá-lhes o que eles merecem, especialmente o líder do grupo, que tem a cara queimada com um maçarico na melhor morte do filme. Também mata a própria mãe, que sempre o maltratou, e o DJ da rádio local, que é só um chato e tem a sua língua cortada para ver se cala um bocadinho.
Neste filme, praticamente toda a gente que morre é péssima pessoa, portanto não nos sentimos assim tão mal. Allison foge de casa, o que deixa Laurie completamente de rastos e parece que está prestes a tirar a sua própria vida, quando... Era tudo um plano para fazer com que Corey baixasse a guarda e acaba por disparar sobre ele. Se repararem, ele cai da mesma forma que caiu Jeremy. Laurie confronta Corey e este, num ato de desespero, corta a própria garganta. Allison vê esta cena e pensa que foi Laurie que o matou e sai. Antes que Laurie possa fazer alguma coisa, ela sente uma presença ali em casa. Michael chegou para um último confronto entre os dois. Temos aqui um pouco de tudo. Laurie a tentar ser sorrateira para o apanhar de surpresa. Temos uma agulha de tricô, mas que desta vez acaba na cabeça de Laurie. Temos Michael a levantar-se da sua forma habitual quando leva uma facada. E no fim, ele acaba pregado no balcão da cozinha com facas enquanto se esvai em sangue. Com o último fôlego, ainda tenta sufocar Laurie, mas Allison regressa para salvar a avó. Michael é levado numa espécie de procissão em que toda a cidade se junta para garantir que é feita justiça. Até o pequeno Julian está cá. Michael é atirado para uma trituradora, que por acaso é mostrada no início do filme. Podemos chamar a isto trituradora de Chekhov. E o seu corpo é pulverizado. Vai ser difícil regressar desta. Belíssima maneira de terminar o filme. Esta cena final é icónica e tenho de elogiar mais uma vez a banda sonora que faz o trabalho quase todo. Haddonfield jura esquecer para sempre Michael Myers. O seu nome não merece ser lembrado, e o mal que habitava nele não poderá influenciar mais pessoas como Corey Cunningham. Ao longo destes filmes existiu sempre uma tentativa de explicar quais as motivações de Michael Myers. E tentaram de tudo, desde as mais lógicas às mais absurdas. Talvez porque também nós, nas nossas vidas, tentamos arranjar explicação para os males que nos afligem, quando por vezes não há nada para culpar. A vida e a morte simplesmente acontecem. E tal como Laurie, a única coisa que podemos fazer é escolher a forma como lidamos com as adversidades. Porque o mal nunca morre. Ele apenas muda de forma.